Olá amigos e amigas, está entrando ao seu Cidade Esporte e hoje com os seguintes destaques. Kendo, conheça mais do esporte japonês e suas curiosidades que vem atraindo praticantes na UFPB. No quadro especialista, Larissa Vale, médica cardiologista do esporte, explica sobre morte súbita no esporte por faixa etária. A entrevista desta semana é com Paulo César, praticante de parkour, que fala sobre a modalidade e sua prática em João Pessoa. E ainda você confere a agenda esportiva e muito mais. Tudo isso agora no Cidade Esporte. Estamos em canal aberto no sinal 6.3 da sua TV e em breve no canal 50, além do YouTube TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Kendo, conheça mais do esporte japonês que é praticado aqui em João Pessoa, para ser mais específico, na UFPB. Confira. A arte da luta de espadas é uma tradição milenar no Japão. A katana, essa espada longa e recurva, foi a arma mais poderosa de guerra durante o Japão feudal e era usada pelos samurais. Mais que uma arma, era parte da filosofia do Bushido, o caminho do guerreiro, um estilo de vida que envolve disciplina, respeito e honra. Com o fim das guerras no Japão, o que era uma arma de combate sanguinário se tornou um instrumento de arte marcial, ensinada e passada adiante, mas também transformada em competição. Virou o Kendo e chegou ao Brasil em 1908, no Kassato Maru, com a imigração japonesa, e se espalhou pelo país, chegando à Paraíba. Apaixonados pela cultura japonesa, encontram na UFPB um espaço para aprender sobre a luta. O Kendo, ele é uma arte marcial que é derivada da técnica de combate dos antigos samurais. Hoje em dia foi adaptada mais para a técnica esportiva e tudo mais, e aí uma boa tradução é isso, é a esgrima japonesa. Há mais de 10 anos, o Igor encontrou no Kendo uma forma de desenvolver a disciplina, além de uma arte marcial focada nos detalhes. No Kendo, a gente tem, efetivamente falando, 4 golpes que são marcados, que são exatamente onde a armadura protege. Só que a variedade de técnicas que você pode fazer para acertar esses golpes ainda torna a prática bastante diversa. O Kendo é praticado com a Shinai, uma espada de bambu usada para atingir o adversário. Por conta do uso de armas de ataque, o praticante também precisa se proteger. Aqui a gente tem 4 partes da armadura. A primeira delas é essa parte que se chama tare. O tare, ele vem para proteção aqui, ó, da virilha, certo? Não o tare, ele é uma proteção extra. A virilha não é um alvo de ataque, mas acidentes acontecem, então ela está aqui para dar uma proteção extra. Para evitar que acidentes aconteçam, usa o tare, exatamente. E aí, isso daqui se chama Zeken. Ele não faz parte do tare, tá vendo? Ele é um extra. Isso aqui é como se fosse o seu crachá. É o crachá do Kendo. Aqui você coloca o dojo que você treina, o símbolo e o seu sobrenome. Subindo na armadura, a gente tem o do. O do já é um alvo, certo? Ele protege aqui, ó, a região do tronco, certo? Os golpes, apesar do do ser largo desse jeito, os golpes eles são válidos quando eles pegam nessa lateral aqui, ó. Desse lado ou então desse lado. O capacete a gente chama de men. Antes da gente colocar o capacete, tem uma proteçãozinha extra, que é uma toalhinha de algodão que a gente chama de tenogui. Tenogui é uma toalha de mão, na verdade, né? Que no Japão é tradicional o uso dessa toalha, mas no Kendo a gente usa para fazer uma amarração do tenogui na cabeça, porque a parte de dentro do men, ela é bem áspera. Então, se você bota a cabeça direto dentro do men, pode acabar machucando ou então assando o couro cabeludo. Então, aí a última peça agora que eu vou mostrar são os kotês, que são as luvas, né? A gente tem o par de luvas, certo? E apesar da luva também proteger a mão e o punho inteiro, o golpe não é válido se ele pegar, por exemplo, nessa parte dos dedos. O kotê, ele é um golpe que ele é para acertar o antebraço, que é justamente a parte mais dura da proteção, tá vendo? Essa parte aqui não pode, mas essa parte aqui pode. O alvo é essa parte daqui. Se você acerta o golpe aqui, é considerado um golpe válido. Vamos ver as espadas agora, porque essas aqui são espadas de treino e também do esporte, né? Isso. Essa daqui a gente chama de Shinai, é o material que a gente mais usa, certo? Para as práticas de combate e onde a gente vai de fato acertar os golpes, a gente usa o Shinai, porque ele é uma espada feita de bambu. O bambu em si já é uma madeira mais maleável, então ela vai absorver melhor o impacto.
E ele é uma espada que você vê aqui, ó, ela é oca por dentro. São 4 ripas amarradas, mas ela é oca, o que permite uma certa flexibilidade também do material. Aqui a gente tem o que a gente chama de bokuto, que quer dizer literalmente espada de madeira. Também pode ser chamado de boken, que quer dizer a mesma coisa, espada de madeira. Aqui a gente tem um par, o que seria tachi e o que seria kodachi, certo? A gente usa essas espadas para treinar os katas. No kata, a gente não tem o contato. O shinai, ele é muito útil, mas se você olhar, ele é redondo. Então, assim, ele não lembra uma katana. Já o boken, ou o bokuto, ele lembra muito mais o formato de uma katana, tanto na forma de segurar, quanto você consegue dizer claramente qual que seria a parte que corta e qual que seria as costas da lâmina. A Joana pratica o Kendo há pouco mais de 2 anos. Muitos dos ensinamentos aprendidos nas aulas, ela está aplicando na vida. Pois eu já conhecia por conta de que eu gosto de anime, essas coisas. E o Kendo aparece em vários seriados, vários animes. E teve aqui uma exposição da universidade, aqui mesmo do Kendo, e abriram vagas para inscrição. Então, entrei e adorei. Eu gosto demais aqui. Na verdade, a questão da disciplina você termina levando para a sua vida, porque, mais que tudo, a questão da cultura japonesa, que realmente é questão de disciplina, ordem, tudo tem porquê e é assim. A Tainá pratica o Kendo há 10 anos, estuda medicina e a arte marcial tem ajudado até nos estudos. Bem, o Kendo ele ensina muito a lidar com frustrações, porque apesar de os movimentos parecerem muito simples, eles não são movimentos tão naturais no nosso dia a dia. Então a gente tem que treinar bastante eles, a gente acaba não conseguindo fazer de primeira, nem de segunda, nem de terceira vez. Então precisa aprender a lidar com essa frustração, a superar ela, continuar perseverando para conseguir alcançar aquele movimento bonito, harmônico, correto, do golpe certo, que a gente busca tanto. Mas chega de ficar só de conversa. Eu resolvi vestir o Kendogu e partir para o combate. E agora aqui, olha, completamente montado, pronto para encarar a primeira aula de Kendo. Será que vai dar certo? Não sei. Vamos descobrir e vocês vão acompanhando junto com a gente. Primeiro fizemos uma prática de alguns golpes para eu poder aprender a bater e também a apanhar. Tenham calma, tenham calma. Os golpes da Shinai não doem tanto quando batem na armadura. Na cabeça desorientam um pouco, mas nada que te faça ter uma enxaqueca no dia seguinte. Assim como qualquer arte marcial, enquanto esporte de contato, o Kendo oferece riscos. Eu estou disposto a encará-los. Por isso, logo depois da breve aula, fomos para um combate. Pois é, não é mesmo nada fácil. É preciso velocidade e reflexo. O Igor me deu um baile. Eu só consegui atingi-lo quando ele permitiu. A hesitação não tem vez na vida do guerreiro. E o Kendo ensina isso da melhor forma possível. É um esporte onde vence quem bate primeiro, quem é mais rápido e mais assertivo. Gente, é uma experiência maravilhosa. Vocês me viram apanhando muito. Não senti nenhum dos golpes que foi dado, porque a armadura realmente protege bastante, mas é desafiador você estar ali diante de uma pessoa e a pessoa está atacando você. É uma experiência muito boa e eu imagino que seja realmente cansativo. Esse é o motivo de vocês amarem isso, né? É realmente uma experiência muito legal. Assim, eu tô praticando Kendo há já uns 13, vai fazer uns 14 anos aí. E é sempre bom, porque você sempre, como eu falei, são só 4 golpes. Mas você viu que na hora não é tão simples assim, né? Então a coisa vai sempre sendo cada vez mais desafiadora. Você sempre quer levar mais o nível técnico e tudo mais. E sem falar que condicionamento, tudo isso começa a pegar, né? Então
É uma coisa que é sempre bom estar treinando justamente para manter o cardio em dia. Perfeito, tá aí. Kendo, mais uma prática esportiva que a gente está trazendo aqui no Cidade Esporte. Parabéns, João Tiago, e a toda a equipe envolvida nessa matéria do Kendo, um esporte que, para mim, é novo e deu vontade de praticar. Corrida de rua. O prefeito Cícero Lucena esteve na corrida 100% Você do cantor Belmarx. O evento, segundo a organização, teve mais de 13 mil participantes e foi a maior edição da prova realizada no Brasil. Para o prefeito Cícero Lucena, o sucesso do evento demonstra a força do esporte na cidade, alinhado à cultura local e também ao desenvolvimento do turismo. O cantor Belmarx elogiou o público e a cidade, e a Prefeitura de João Pessoa apoiou o evento no suporte aos corredores e na organização da prova. E temos um vídeo do prefeito. Correu em 5K. No céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem cara, romance sem par, carnaval sem festa. É uma edição da corrida. João Pessoa mais uma vez dando exemplo no esporte. Bateu o recorde. Quase 15 mil pessoas. Minha querida, boa prova, hein? E no último final de semana aconteceu a Pedalada Azul, que saiu da Praça da Independência em Tambiá e foi até a Orla de João Pessoa. A Pedalada Azul foi de 5 quilômetros e contou com grupos de pedal da cidade de João Pessoa e do apoio da SESC Senato. O objetivo da pedalada foi reforçar a importância do cuidado integral com a saúde do homem, incentivar a prática de atividades físicas como uma forma de prevenção de doenças e aproximar os participantes aos serviços oferecidos pela Rede Municipal de João Pessoa. Ao final do percurso, os participantes tiveram acesso aos serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, testes rápidos para a detectação de infecções sexualmente transmissíveis, atendimento odontológico com odontomóvel, corte de cabelo e palestras educativas. Agora o quadro tá na rede! Nesta semana, o destaque vem do voleibol, para ser mais específico, da Superliga Masculina. Foi um saque diferente, o saque com paradinha. Veja as imagens. O gesto mecânico aconteceu na partida Monte Carmelo 3-2 em cima do São José. Esse saque inusitado foi o primeiro realizado aqui no Brasil e aconteceu das mãos de um egípcio, Ahmed Ihab, que gerou o ponto. Polêmica e foi a primeira vez realizado. Mas, mundão afora, já tem sido muito praticado. A tática popularizada pela nova regra da Federação Internacional permite ao sacador lançar a bola, forçando o adversário a se mover antecipadamente e cometer uma falta de posicionamento. Vamos para o intervalo. Na sequência tem um quadro especialista com Larissa Vale. Ela é médica cardiologista do esporte e vai falar sobre a morte súbita por faixa etária. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Voltamos com o Cidade Esporte. Agora você fica com o quadro especialista com ela, Larissa Vale, a médica cardiologista do esporte, que fala sobre a morte súbita por faixa etária. A gente tem se deparado com muitas notícias sobre paradas cardíacas em jovens atletas, e isso assusta e gera muitos questionamentos. Primeiro, eu quero deixar claro que a morte súbita no esporte é um evento bastante raro, e as causas elas vão variar de acordo com a idade dos indivíduos. Naqueles indivíduos abaixo de 35 anos, as principais causas de morte súbita são doenças congênitas, doenças genéticas e a miocardite, que consiste em uma inflamação do coração. Já naqueles acima de 35 anos, a principal causa é a doença arterial coronariana, que consiste em uma obstrução das artérias do coração que podem levar ao infarto. Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que a maioria dessas causas de morte súbita, elas são condições silenciosas, que elas não manifestam nenhum sintoma.
mas a grande maior parte delas a gente consegue detectar em uma avaliação cardiológica. Então a pergunta que fica é: eu consigo prevenir a morte súbita ou uma parada cardiorrespiratória? E a resposta é, na grande maioria das vezes, sim, através do que a gente chama de avaliação de pré-participação. Essa avaliação nada mais é do que uma consulta, onde a gente vai conversar com o paciente, saber o histórico na família para algumas cardiopatias, entender se esse paciente já tem alguma comorbidade, realizar exames complementares na tentativa de detectar se ele já tem alguma alteração cardíaca ou alguma predisposição para desenvolver algum problema do coração. Mas essa avaliação, ela sempre deve ser feita de rotina. Então procure um cardiologista da sua confiança e pratique a atividade física com segurança. Agenda esportiva! Você confere agora a agenda esportiva do próximo final de semana, que vai do dia 28 a 30 de novembro. Campeonato Paraibano de Voleibol Sub-13 e Sub-14, masculino e feminino, de sexta a domingo. Informações, @FPBV Oficial. Copa ASSAVOL PB de Voleibol 2025, categoria Master 35+. Feminino apenas, sábado e domingo. Informações, @ASSAVOL PB. Campeonato Paraibano de Mountain Bike, etapa 140 km de Soledade. Sábado e domingo, válido pelo ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. Informações no site apcrono.com.br. Corrida Unimed João Pessoa 2025, domingo, 6 da manhã, no Largo Gamileira. Corrida para Kids, 5, 10 e 15 quilômetros. Informações, @Unimed João Pessoa. E agora o assunto é futebol profissional. Definido a Série B no último final de semana, agora o Botafogo da Paraíba e os outros 19 clubes já sabem quais são as próximas equipes e os quilômetros que vão rodar na edição do ano que vem pela Série C. Região Norte, 2 clubes, Amazonas e Paysandu. Região Nordeste, 6 clubes, Botafogo da Paraíba, Confiança de Sergipe, Itabaiana de Sergipe, Floresta do Ceará, Maranhão do Maranhão e Santa Cruz de Pernambuco. Na região Sudeste, 5 clubes, Ferroviária de São Paulo, Guarani de São Paulo, Inter de Limeira de São Paulo, Ituano de São Paulo e apenas o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Região Centro-Oeste, 1 clube, o Anápolis de Goiás. Na região Sul, 6 clubes, o Barra de Santa Catarina, Brusque de Santa Catarina e Figueirense de Santa Catarina. Maringá do Paraná, Caxias e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Vamos para o intervalo, na volta tem uma entrevista com Paulo César, ele é praticante de parkour e vai falar sobre a modalidade aqui na cidade de João Pessoa. Fica aí que Cidade Esporte volta já já. Voltamos com Cidade Esporte e na entrevista desta semana recebemos Paulo César. Ele é praticante do parkour e vai falar um pouco mais dessa atividade física. Paulo, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. O que é o parkour? Obrigado pelo convite, Pedro. O parkour é chamada arte do deslocamento. É uma disciplina onde a gente usa o mobiliário da cidade para poder resgatar as nossas habilidades que todas as pessoas têm, mas com a vida moderna a gente acabou perdendo, que é justamente escalar, saltar, rastejar. Então é uma disciplina onde a gente faz um treinamento para que a gente resgate essas habilidades e a gente com isso tenha força e aproveite mais a cidade e tenha contato com a comunidade, tenha um relacionamento melhor com a cidade. É um esporte? Não é exatamente um esporte. Mas como envolve uma rotina de treinos, né, você precisa ter disciplina, você pode relacionar com uma atividade esportiva. Recentemente, a Confederação Brasileira de Ginástica realizou um evento em Brasília, um nacional, colocando a prática como dentro da sua esfera. O que você pensa sobre? À medida que o tempo foi passando, as pessoas elas foram trazendo o parkour mais como esporte, como a gente conhece, mais convencional, fazendo as competições. Então, houve um esforço nos últimos anos de trazer o parkour para dentro de associações,
Então, eu acho que sempre tem um pessoal que vai preferir a ideia original de disciplina e outras pessoas se identificam mais com regras, com competições, com esse tipo de coisa. Eu acho que as duas coisas existem, podem existir paralelas. e viver paralelas. Para o Paulo, ela mais com uma filosofia? Com certeza, eu já sou mais purista. O que eu faço hoje aqui em João Pessoa é justamente isso, é tentar trazer o treino para todas as pessoas de uma forma democrática, sem que seja cobrado nenhum tipo de mensalidade, se pagar nada. A gente visita vários lugares da cidade, os treinos são abertos, os treinos são para qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, em qualquer condicionamento, porque eu acredito que o parkour é para todo mundo. Agora, como é que surgiu o parkour? O parkour surgiu na França a partir de um treinamento militar, né, que foi usado pelos bombeiros e depois foi difundido por um cara que ele é ator, ele é coreógrafo de TV, ele é preparador de dublês que chama David Bell, né? Ele, junto com um grupo dele, fundou um grupo que começou no início dos vídeos na internet, começou a chamar muita atenção. Isso foi difundido para o mundo inteiro e as pessoas começaram a praticar e conhecer. E hoje a gente tem parkour no mundo inteiro. Eu tinha praticado parkour e não sabia. Quando eu estava servindo no quartel do 15, como oficial, existe umas escadas e você vai tendo que saltar em dois, às vezes até direto, passando pedaço por pedaço. Essa ideia militar justamente da sobrevivência. Exato. Uma das máximas do parkour é você ser forte para você ser útil. Ser forte para ser útil. Então, para você estar sempre preparado para ajudar alguém em um caso de necessidade ou você fugir, né, conseguir se salvar de situações em que você esteja em risco. Para isso você tem que estar bem fisicamente e tem que ter segurança e tem que ter disciplina. Até que ponto os meios de comunicação, mais específico as televisões, né? Em 2009 a MTV tinha competições, foi popularizado nos filmes, né? Você acabou até trazendo um pouco esse detalhe, né, do dublê. Até que ponto essas práticas midiáticas fizeram com que o parkour se popularizasse, tornasse mais conhecido? Olha, eu acho que alguns anos atrás, nessa época, houve um boom, houve mais uma busca, a gente tinha muito mais praticantes, mas hoje eu acho que esse hype já passou. Quem procura o parkour hoje é realmente alguém que queira fazer alguma coisa diferente, que se identifique com a prática, né? O modismo já passou, acho que houve essa época em que era mais divulgado e tudo, e hoje é uma coisa mais de nicho. Além dos ambientes das cidades, é possível treinar também na natureza? Sim, muitos treinos em ambientes com rochas, com árvores, a gente faz muita trilha e a gente aplica o que a gente aprende nessas trilhas, com escalada em rocha, em natura, esse tipo de coisa. Assim. É um tênis igual ao de qualquer pessoa ou tem que ser uma coisa específica? Gente, um parkour você não precisa nada mais do que um tênis de corrida, não precisa ser especial, nada. Um tênis, uma roupa leve, força de vontade, uma garrafinha d'água, vai pra rua e é isso. Como é que foi teu início, Paulo? Meu início foi, eu fui morar no Rio, né, de Janeiro, em 2006. E aí, por ser uma cidade grande, eu tinha certeza que lá tinha. Eu já tinha conhecido, porque tinha visto na TV e procurei um grupo e tão logo eu cheguei na cidade, tão logo eu comecei a treinar lá, porque já tinha um grupo que, né, fazia os treinos na Lagoa Rodrigo de Freitas e se tornou uma paixão. Me envolvi de um jeito que eu organizei o primeiro encontro carioca de parkour com os amigos, né? Participei da organização de vários encontros brasileiros também e participei de encontros em todo o Brasil e treinei até fora do Brasil também. Conheço gente do mundo inteiro que pratica parkour. Traceur para o masculino e tracés para o feminino. Muitas práticas ou movimentos, por conta da origem francesa, também ainda hoje é utilizado ou já aportuguesou?
Muita coisa a gente já adaptou. Tipo, a gente não fala mais traserra ou tracese, tudo é só o praticante ou o parkourzeiro. Muitos nomes de movimentos, né? A gente já adaptou, a gente fala, por exemplo, uma precisão, não é mais tipo precision jump, como a gente falava, ou só deixar, a gente só fala tipo catch. Catch, gato, foi embora. Mas homens ou mulheres praticando? Muito mais homens, mas existe uma comunidade feminina, existem os encontros regionais femininos, tenho muitas amigas que né, treinam há muito tempo. Uma das praticantes mais conhecidas do mundo, né, feminina, é brasileira, que é a Camila. Ela participa de muitas competições, ela é muito conhecida, amiga nossa. E como é que são os treinos? Por exemplo, aqui em João Pessoa, quantas vezes vocês treinam? Quanto tempo dura essa carga de treino? Olha, a gente tem um treino fixo, geralmente no domingo, né? E a gente combina qual lugar a gente vai, né, nesse final de semana. Geralmente é na Praça da Paz, né? Ou Coqueiral, Mangabeira. Na pista de skate ali de Manaíra, a gente treina no Parque Paraíba também. Tem um treino especial que a gente faz no centro da cidade, no domingo de manhã, passando por vários lugares. E a gente vai discutindo, a gente descobre novos lugares e vai ver se a gente consegue fazer esse treino lá. E é isso. Aí me diz uma coisa, diante desse treino, como é que são as competições? Quando tem? Já que não é o caso da sua ideia é mais a filosofia, mas como é que são as competições? Então, existe a competição de chase tag, que é como se fosse um jogo de pega-pega num ambiente projetado, né? E existem também as competições que o pessoal chama de free run, digamos assim. Onde o pessoal usa técnicas de parkour, mas também muito mais acrobacias, onde a criatividade dentro daquele espaço de tempo é avaliada. Agora você falou da questão da competição de pega-pega, realmente eu já tinha visto alguma coisa, não como olímpico, foi com uma apresentação, e é bem interessante, tem a questão do tempo em relação a isso, né? Que a gente consegue fazer aquele percurso e o cara tentar... Em menos tempo, mais rápido. Verdade. Por exemplo, hoje o pessoal dos Estados Unidos, a American Parkour, eles têm a competição que é oficial deles, que acontecem de tempos em tempos, e também algumas competições na Europa. Eu tenho amigos que já participaram e tudo. Eu tenho amigos que participaram também do Red Bull Art of Motion, que eles chamam, Sim. que acontece na Grécia, esse tipo de coisa, que o foco é muito mais no plástico do que na eficiência. Entendi. E quando, por exemplo, a minha vertente de parkour, ela preza mais pela eficiência, né? Em você chegar do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente possível. Quem quiser saber um pouco mais da prática, como é que faz? Olha, pode me chamar no Instagram, meu perfil é PC Parkour, a galera me conhece como PC, né? Lá eu divulgo os treinos, né? Eu sempre, quando a gente vai treinar um dia antes, eu, né, coloco nos stories, ou quem quiser me perguntar diretamente DM, a gente sempre fala. Tá aparecendo no rodapé da tela. E rapidinho, bem breve, música faz diferença na prática e é mais mente ou mais corpo? Sobre música eu acho importantíssimo. Tem muitos amigos que conseguem treinar de fone de ouvido, eu já prefiro colocar uma caixinha ali perto. E eu sempre gosto de ouvir sempre um rock, um drum and bass, uma coisa assim. E depende de cada pessoa. É mais corpo ou mais mente? Na verdade, é um equilíbrio entre as duas coisas, né? Você tem que ter o preparo mental e a certeza que você consegue fazer aquele movimento de acordo com o seu condicionamento físico. Então, é uma mistura dos dois. Dos dois. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte e fica o espaço aberto para suas considerações. Queria convidar quem tiver interesse em se juntar a gente. Como eu disse, não paga absolutamente nada, você precisa somente de um tênis de corrida, uma roupa leve, sua garrafa d'água. Pode me mandar DM, pode aparecer no treino, para todas as idades, homens, mulheres. Então fica o convite. Tá aí, falamos com ele, Paulo César, praticante de parkour. Se você quiser saber um pouco mais, entra lá nas redes sociais e se atualiza sobre essa atividade física. De esportes, vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário. E se você quiser rever essa e outras entrevistas,
Dá uma chegada no YouTube, TV Cidade de João Pessoa. Ah, tem também um boletim esportivo no Instagram, TVC Sport News. A todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço e bola pra frente. Tchau!